Olá, vim aqui mais uma vez falar sobre as maravilhas do Senhor, aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E hoje vamos falar sobre geração, nos baseando no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 34. Um versículo muito polêmico no meio da igreja e que pretendemos explicar agora. A passagem diz assim: Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Para entendermos essa passagem, temos que nos fazer 4 perguntas. Uma delas é: o que é uma geração? Bom, se formos no capítulo 1 do livro de Mateus, tem lá uma genealogia de Jesus. E que no final dessa genealogia, Mateus escreve assim: Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Veja só, Mateus está dizendo aqui que cada homem ali é uma geração. Ou seja, Abraão é uma geração, Isaac é uma geração, Jacó é uma geração, Judá e seus irmãos são uma geração, Davi é uma geração, Salomão é uma geração, o exílio na Babilônia é uma geração e o próprio Jesus também é uma geração. Ou seja, gerações podem conviver na mesma época. Exemplo, se Abraão é uma geração e Isaac é uma geração, eles conviveram na mesma época, ou seja, 2 gerações convivendo na mesma época. Outro exemplo, Davi e Salomão conviveram na mesma época, pai e filho, 2 gerações convivendo na mesma época. Digo isso porque, quando Jesus diz assim, não passará esta geração, da qual geração Jesus está falando? Da geração dos bebês que estavam ali nascendo? Da geração dos jovens que estavam ali crescendo? Da geração dos pais? Da geração dos avós? Da geração dos bisavós? Qual geração Jesus está falando? Segunda pergunta: quanto tempo dura uma geração? Essa pergunta é feita por quê? Para aqueles que querem sustentar que Jesus estava falando de uma geração específica dessas que eu citei, eles dizem que uma geração tem 40 anos, o que não é comprovado pela Bíblia e o que não é verdade. De onde eles tiraram isso, não sei. Eles dizem isso para sustentar também que da morte de Jesus até a destruição do templo levou uma geração. Então a geração que foi destruída na invasão dos romanos foi uma geração ali entre Jesus e a destruição do templo. Então isso não é verdade. Isso não se sustenta porque eu já disse aqui, uma geração, segundo o próprio livro de Mateus, não precisa ter exatamente 40 anos. Por exemplo, Abraão morreu com 175 anos. Abraão, segundo o livro de Mateus, era uma geração e morreu com 175 anos. O exílio na Babilônia teve 70 anos e, segundo o Evangelho de Mateus, o exílio é uma geração. O próprio Jesus, que também, segundo o Evangelho de Mateus, é uma geração, não chegou a ter 40 anos. Então, essa ideia de que uma geração leva 40 anos não se sustenta. Não há um tempo limite para uma geração, de acordo com a Bíblia. Terceira pergunta: o que está incluso em todas essas coisas?
Jesus diz assim: não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Então, o que é o todas essas coisas? De acordo com o Evangelho de Mateus e de Lucas, Mateus 24 e Lucas 21, se pegarmos esses dois capítulos e fazermos um apanhado, podemos ver que todas essas coisas que Jesus cita é, nessa ordem, a pregação dos primeiros discípulos, a invasão de Jerusalém, duas coisas que já aconteceram. Guerras e rumores de guerras que está acontecendo. A vinda do anticristo e a grande tribulação, que ainda não aconteceu. E a vinda do Senhor nos ares, que também ainda não aconteceu. Ou seja, essa geração que Jesus está falando, ela vai ver todas essas coisas. Então vejam a longevidade desta geração. Outra geração já nasceram, outra geração já morreram, e esta geração ainda existe, porque Jesus disse que a geração que ele citou vai ver todas essas coisas. E como eu falei, gerações podem viver na mesma época. Várias gerações passaram por isso aqui, mas não permaneceram. Mas a geração que Jesus falou, ela vai ver tudo isso. Então, resumindo, quem realmente é esta geração? O que realmente é esta geração? É a quarta pergunta que eu faço. Esta geração que Jesus fala é a mesma geração que Pedro fala na primeira carta dele. Pedro escreve para a igreja e diz: vocês são geração eleita, sacerdócio santo, povo exclusivo de Deus. E a mesma coisa que Jesus diz. Jesus olha para os discípulos e diz: vocês são a geração. Vocês são os eleitos. Quando Jesus diz não passará esta geração, ele aponta para os discípulos. E Pedro está lá. Pedro replica aquilo que Jesus falou na carta dele. Então, quem é esta geração em que Jesus fala não passará esta geração, se dirigindo aos discípulos? Esta geração em que Jesus fala são todos os homens e mulheres que nascem dele, que são gerados dele mesmo, Cristo. Ele diz para a igreja, ele diz para o seu povo: não passará esta geração sem ver todas essas coisas. Os céus e a terra passarão e as minhas palavras não passarão. Então, essa geração que Jesus se refere somos nós mesmos, povo de Deus que tem fé e crê no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um.